Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho a respeito da CME, né? O que significa essa sigla? É Central de Materiais Esterilizados. E o que faz a CME? Então, como o próprio nome diz, ela esteriliza materiais. Tá? Não só materiais, né? Instrumentais, roupas também. Tá? Mas o que é o processo de esterilização? Né? Para que serve? Ela deixa, né, esses materiais estéreis, ou seja, ela elimina qualquer forma de vida desses materiais. Tá? O que acontece? Alguns micro-organismos, eles são muito resistentes. Então, somente através do processo de esterilização que se consegue eliminar esses micro-organismos. Tá? Assim, abrindo um parênteses, também tem o processo de desinfecção. Né? O processo de desinfecção é muito utilizado em serviço de endoscopia, né? Onde após a realização do procedimento, o endoscópio ele passa por um processo de desinfecção, ou seja, ele fica submerso durante alguns minutos em um produto químico, geralmente um ácido peracético, um gluteraldeído, né? Só que o processo de desinfecção ele elimina alguns micro-organismos, mas não todos, não aqueles super resistentes. Mas para o tipo de procedimento que o endoscópio é utilizado, está ótimo, tá? Não tem problema nenhum. Agora, o processo de esterilização não. Conforme eu falei, esse processo elimina todos os micro-organismos, não deixa nenhuma forma de vida. Por isso que o processo de esterilização ele é tão rigoroso. Tá? Ele tem um controle muito grande da equipe de enfermagem. Todos os processos eles são minuciosamente controlados. Tá? Existem bioindicadores que eles colocam em todas as etapas de esterilização, né, para que eles tenham garantia, né, que realmente aquele material está esterilizado. Né? E aonde que é utilizado então esses materiais esterilizados? Assim, ó, em todos os procedimentos invasivos. Né? O que é um procedimento invasivo? É quando é realizado uma penetração, um corte, um rasgo, a ferida cirúrgica, né? Quando é aberto a pele do paciente para realizar algum procedimento, qualquer tipo de procedimento. Então, todos os materiais instrumentais que entram em contato com essa pele aberta assim, do paciente, eles precisam estar esterilizados. Imagina se o material está contaminado, vai acabar contaminando o paciente. Né? Então, todo o estabelecimento que realiza, né, procedimentos invasivos precisa esterilizar os seus materiais. Tá? A CME, né, a unidade, a CME, ela é obrigatória que tenha no estabelecimento? Não, ela não é obrigatória. Né? O que eu quero dizer com isso? É que o estabelecimento ele pode terceirizar esse serviço, ele pode contratar uma empresa, né, que realiza esse procedimento de esterilização, né? Então esse estabelecimento ele recolhe os materiais, digamos, do hospital, da clínica, né, e depois devolve os materiais esterilizados. Só que, assim, eu não tenho os números aqui, mas eu acredito que uns 98% dos estabelecimentos dos hospitais não terceirizam, né, o serviço de esterilização. Primeiro, por causa do custo. Tá? É um custo muito alto. Segundo, porque não são em todas as regiões que se tem uma empresa que presta serviço de esterilização. E também o controle do processo. Né? O hospital tendo o seu serviço de esterilização dentro do estabelecimento, ele tem a garantia, né, de todo o processo, de todo o ciclo, né, desse processo.
Enquanto isso, claro que o estabelecimento terceirizado ele também tem que dar garantias, mas a CME dentro do hospital é muito mais prático para o estabelecimento, seja também no fornecimento do material, na agilidade de fornecer esses materiais, enfim, né? E se for começar a relacionar, tem muito mais itens, né, em relação a essa questão das vantagens de ter a CME dentro do estabelecimento. Assim, o que acontece muitas vezes? Pequenas clínicas, né? Digamos, uma clínica oftalmológica que tem uma sala de cirurgia, né? O proprietário ele não quer investir numa estrutura de uma CME, que também custa caro, né? Então ele entende que é muito mais interessante para ele terceirizar esse serviço, porque ele não tem muito volume assim de materiais para ser esterilizado. Então, dependendo da região, já tem um serviço que fornece, né, esse tipo de material, que fornece esse serviço de esterilização, né, já me enrolei. Então, para ele fica muito mais prático, né? Nesses casos, vale a pena. Agora, no hospital, não. No hospital, é importante que se tenha dentro do estabelecimento. Tá? Então, vamos falar agora sobre a classificação das CMEs. Tá? Assim, uma CME ela pode ser uma CME classe 1 e uma CME classe 2. Tá? A RDC 15 de 2012, ela explica bem detalhado o que significa cada CME dessa. Mas é relacionado ao tipo de instrumental que precisa ser esterilizado. Tem alguns instrumentais ou equipamentos que eles são bem complexos. Então eles precisam de um processo de esterilização, digamos, muito mais eficiente, digamos assim, tá? Mas dê uma consultada na RDC 15 que você vai entender melhor. Mas em relação à complexidade, né, e à necessidade de um serviço de esterilização, né, com um processo, digamos, muito mais apurado, tá? Então, assim, trocando em miúdos, a CME classe 1 é a CME mais simples, ou melhor, ela é conhecida como a CME simplificada. E a CME classe 2 é aquela CME tradicional, tá? O que é a CME classe 1? Tá? Geralmente, ela é utilizada em consultórios odontológicos que utilizam aquela autoclave de bancada, em pequenas clínicas, né, que fazem pequenos procedimentos como curativo, alguma punção, alguma remoção de pintas, né, pequenos procedimentos de baixa complexidade, bem simples. Então, uma CME simplificada para esterilizar essa pequena quantidade de instrumentos já é suficiente, tá? E como é que se configura, digamos assim, uma CME simplificada? A CME simplificada ela pode estar em um único ambiente, né? Ou, digamos, eu posso ter uma sala e nessa sala uma área da bancada ser a área suja, ou seja, a área que vai receber o material que foi utilizado, que está contaminado com sangue, com secreção, é feito a lavação. Depois, numa outra parte da bancada, esse material ele é preparado, colocado em pacotes, né? E depois, em uma outra bancada, esse material ele é esterilizado na autoclave. Tá? Isso é permitido, desde que também que tenha barreiras técnicas, né? Que a área de lavação já não seja ao lado da área de preparo, para evitar uma contaminação cruzada. Então eu preciso ter ali uma barreira física entre essas duas áreas. Mas elas podem ser dentro do mesmo ambiente. O que se utiliza muito é assim, ó, a área suja dessa CME simplificada, ela pode ser compartilhada com a sala de utilidades ou o expurgo. Então a sala de utilidades faz todo esse papel, né, de lavação dos materiais e depois através de um guichê numa sala anexa, numa sala ao lado, é feito a preparação desses materiais e depois o processo de esterilização e o armazenamento, a guarda desse material esterilizado. Tá?
Então, essa é uma CME simplificada. Agora, uma CME classe 2, aí não, já é uma unidade muito mais complexa, então ela já tem uma setorização pré-definida. Tá? Então, na CME classe 2 eu tenho uma área suja, que ela não tem uma ligação física direta com a área limpa. Então, eu tenho uma área suja, ou melhor, a CME classe 2 ela tem 3 áreas distintas, assim acho que fica melhor para você compreender. Ela tem uma área suja, que é uma área contaminada. Ela tem uma área limpa, que é a área onde vai ser preparado todo o material que foi lavado, vai ser preparado, vai ser organizado, identificado, né? Ele vai ser embalado, colocado em pacotes e vai ficar todo pronto para depois ser encaminhado para a esterilização. E o outro ambiente também é um ambiente limpo, onde ele receberá já o material esterilizado. E também nessa área limpa haverá a guarda desse material esterilizado e a distribuição do material esterilizado para todas as unidades do hospital. Tá? Então são 3 áreas bem distintas. E é sempre um fluxo unidirecional. Ou seja, área suja vai para a área de preparo e continua para a área de esterilização. Tá? Eu não posso, digamos, sair da área suja, né? O material passa pela área de esterilização e vai para o preparo. Eu tenho que ter um fluxo unidirecional, tá? Do mais sujo para o mais limpo. Tá? O que acontece? Essa CME classe 2, ela possui o seu acesso controlado. Então, a parte limpa dela, né, ela é considerada uma área crítica. Né? E o acesso a essa área, ela vai ser através de barreiras físicas. Tá? Eu não vou entrar agora em detalhe nos ambientes, mas só dando uma explanada geral. Então, o acesso a essa área limpa é através do vestiário de barreira. Né? Eu tenho que garantir, né, as condições de higienização, de asepsia, de qualidade do ar nessas áreas limpas. Então, o acesso tem que ser através de vestiário de barreira, os funcionários precisam se paramentar. As autoclaves, elas têm a função de esterilizar os materiais. Tá? Então, isso está bem claro, né? E assim, as autoclaves têm diversos modelos, com diversas especificações, com diversos tamanhos. Então, já é uma área totalmente diferente, né? Já é uma área assim, muito mais avançada quando a gente começa a entrar nas especificações dos equipamentos. Mas conforme eu venho falando, a arquitetura hospitalar ela é uma área multidisciplinar. Né? Você não é obrigado também a saber tudo. Né? O mais importante é que você tenha uma equipe ou tenha o respaldo de outros profissionais que vão contribuir, né, cada um com informações específicas, né, que vão incorporar valor ao seu projeto. Então, a questão dos equipamentos, das especificações dos equipamentos de maior porte, né, no caso agora as autoclaves, dependendo o tipo de estabelecimento, no caso o hospital, eles possuem uma equipe de engenharia clínica que vai dar o suporte para você em relação ao tipo de autoclave que eles querem colocar, né, ali na CME. Tá? Por quê? Assim, ó, autoclave, para que se possa ter uma especificação de uma autoclave, é necessário ter algumas informações. Né? Então, como ela vai esterilizar materiais, né, ela tem uma capacidade, ela tem uma câmara, né, onde ela vai abrigar um determinado volume de material, é limitado. Então, o que é necessário saber? Primeiro, qual é o volume de material que vai ser esterilizado? Então, esse é uma das primeiras informações.
quantos leitos de UTI que se tem, quantos leitos de internação, quantas cirurgias, né, ou quantas salas de cirurgias tem no estabelecimento, se o estabelecimento atende, se tem um serviço de emergência, né, que também vai precisar de materiais esterilizados, muitas vezes também em grande quantidade. Tá? Então, todas essas informações, né, são parâmetros para que possa se definir a configuração da autoclave. E também o período de funcionamento da CME. Né? Vai ser uma CME que vai funcionar 24 horas por dia, ou seja, as autoclaves vão tocar direto, né? Ou ela vai funcionar apenas 12 horas ou apenas 18 horas. Então, todas essas informações elas vão acabar servindo para que se tenha, né, qual a configuração dessas autoclaves. Essas autoclaves elas são especificadas em litros. Né? Então, ela tem dentro dela ela tem uma câmara, né? E essa câmara é onde vai abrigar os materiais que serão esterilizados. E, digamos assim, essa unidade de referência de medida é em litros, né? Em capacidade, é em litros. Então, eu posso ter uma autoclave de 200 litros como uma autoclave de 500 litros. Então, isso vai depender muito, como eu falei, do porte do estabelecimento. E geralmente assim, ó, essas informações, né, o próprio estabelecimento que me passa. Né, eu não preciso, tá, você não precisa dimensionar esses equipamentos. Acredito que possa até ter profissionais que dimensionam, mas não tem necessidade. Tá? O importante é você conhecer como é que funcionam as autoclaves, né, alguns critérios que são utilizados para que seja realizado esse dimensionamento, mas assim, ou o próprio estabelecimento, ele vai te passar essa informação. Não, Cláudio, a gente quer utilizar 2 autoclaves, ou a gente já tem 2 autoclaves que a gente quer utilizar, tá? Então, ou o hospital vai passar para vocês, ou a engenharia clínica do estabelecimento, que é o hospital, né? Mas enfim, ela também pode te passar essas informações, e também o próprio fornecedor das autoclaves. Então, tem várias fábricas que fornecem autoclaves, então você pode entrar em contato com esse fornecedor, até com a própria ajuda do hospital, né? Passar para eles quais são as características do estabelecimento, e eles vão te passar quais seriam as autoclaves mais adequadas para que o hospital coloque na unidade da CME. Então isso aí já é o ponto de arranque. Tá? Então você não precisa se preocupar que você não precisa dimensionar esses equipamentos. E agora eu vou dar um macete para vocês. Tá? Como que eu faço nos meus projetos? Assim, a menos que o hospital seja muito grande, tá? Um hospital aí com 10 salas de cirurgia, alguma coisa de porte mesmo, né? Mas, de regra geral, quando eu estou projetando uma CME, eu indico 2 equipamentos, 2 autoclaves, tá? Por que 2 autoclaves? Assim, ó, quem tem uma não tem nada, tá? Sempre fique com essa regra na cabeça. Quem tem um não tem nada. É a mesma coisa que elevador, tá? Você tem um edifício hospitalar e tem apenas um elevador. E se esse elevador quebra? Entra em manutenção. Você vai ficar sem elevador? Né? A mesma coisa autoclave. Tá? A menos que seja uma clínica muito pequenininha. Tá? Mas em regra geral você utiliza 2. Porque se colocar uma só, caso a autoclave quebre, ou precisa fazer uma manutenção periódica, enfim, né? Os imprevistos acontecem a qualquer hora. Você vai ficar sem esterilização? E aí, como é que faz? Né? Então, como é que eu faço? Eu sempre indico 2 autoclaves. Ah, Cláudio, mas tudo bem, mas eu não sei qual é o tamanho da autoclave. Eu também não sei. Né? Eu indico um tamanho mais ou menos padrão. Tá? Eu acho que eu tinha colocado ali uma autoclave de mais ou menos 90 de largura por 1,30 m, 1,40 m de comprimento. Joia, pelo menos eu tenho uma ideia do espaço. Né? E posteriormente, quando for definido quem será o fornecedor da autoclave, né, que o modelo quando o modelo ele for determinado certinho, aí eu faço os ajustes pequenos. Né? A autoclave
em função da capacidade dela, o tamanho dela vai ser um pouquinho mais largo, mas não vai ser muita coisa, tá? Então aí depois, lá no projeto executivo, você faz os ajustes finos. Mas agora, no lançamento inicial, indique 2 autoclaves. Tá mais ou menos com esse tamanho, de 90, de 1 metro por 1,50 m por 1,40 m. Né? Também nada assim tão muito justo, né? Deixa sempre uma margem para você conseguir ir trabalhando. E assim você resolve. Então assim, você não precisa agora, no momento, saber exato qual é o modelo. Tá? Mas mais para frente é importante, quando você for fazer o projeto executivo, porque cada modelo tem uma especificação, seja de pontos de entrada de água, entrada de ar comprimido, saída de água quente, alimentação de energia elétrica, então tudo isso acaba variando, né? Tanto de modelo do equipamento, como também do tipo do fornecedor, os pontos acabam mudando. Então isso você pode ver depois. Então adote esse macete que eu passei para você, não tem problema, tá? Então assim, ó, numa CME simplificada, o que se utiliza? Ali se utiliza uma autoclave de bancada. É aquela autoclave, fazendo uma analogia, ela é bem parecida com o micro-ondas. Né? Você tem na sua casa o micro-ondas. Então, praticamente, dependendo, a capacidade da CME é quase o tamanho do micro-ondas. Outras é um pouquinho maior, né? Mas ela fica numa bancada, né, e ali é realizada a esterilização. Geralmente é utilizado muito em consultórios odontológicos, né, em pequenos ambulatórios, pequenas clínicas que têm uma demanda de material a ser esterilizado bem pequena. Tá? Então esse é o conceito, tanto para a CME simplificada, né, e quando você estiver trabalhando numa CME tradicional, você pode utilizar essa questão de utilizar uma dimensão padrão e 2 autoclaves. E ainda em relação às autoclaves, que a autoclave ela possui 2 portas. Uma porta de entrada de material, que fica dentro da área de preparo, e a outra porta para a saída do material, que ele já está dentro da área de recepção de materiais esterilizados. E talvez você possa estar se perguntando, tá, Cláudio, mas obrigatoriamente a CME não, né? A autoclave, ela tem que ser de 2 portas? Não, não é obrigado. Tá? Já vou explicar por quê. Mas via de regra, a gente sempre utiliza a autoclave com 2 portas, né? Ou conhecida como autoclave de barreira. Né? Então, no meio da autoclave eu tenho uma barreira física, uma parede mesmo. É só você olhar ali o projeto você vai ver. Isso dá uma garantia maior no processo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque caso eu tivesse utilizado uma autoclave com uma porta só, o que acontece? Né? O material limpo, né, não estéril, já preparado, embalado, ele entra na autoclave através de uma porta, né, ou da única porta que ela tem. E esse material, após o processo de esterilização, que geralmente demora aí 1 hora, 50 minutos que ele fica dentro, né, da autoclave, ele é retirado pela mesma porta, ou pelo mesmo ambiente. Né? E o que acontece? O controle que o estabelecimento precisa ter, né, o controle desse processo tem que ser muito mais rigoroso. Tá? Porque eu estou saindo com esse material esterilizado para uma área que tem materiais que não estão esterilizados. Eu lembro que, uma época atrás, que eu estava fazendo uma CME, eu acabei me deparando com uma situação dessa porque o hospital queria utilizar as autoclaves que eles já possuíam, né? Logicamente, até porque são equipamentos muito caros. Então, assim, os hospitais que são hospitais grandes, que têm recurso, beleza. E os hospitais pequenos, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Que são investimentos muito altos. Então, não dava para simplesmente eles deixarem o equipamento que eles tinham de lado e ter que investir 100 mil reais numa autoclave nova. Não sei nem se está isso, deve estar muito mais do que isso. Então, eu conversei com a Vigilância Sanitária, olha a dica aí, né? Vigilância Sanitária.
E eles comentaram que poderia, não tem problema, tá? Desde que o estabelecimento garantisse o processo. Né? Então você vai concordar comigo que o processo é muito mais controlado se o material entra por um lado e é retirado por outro, pelo outro lado, né? Sem ter esse contato de um material esterilizado e não esterilizado no mesmo ambiente. Tá? Porque qualquer problema ali no processo pode comprometer todo o material. Tá? Então essa é a questão. Então sempre utilize autoclave de barreira, tá? A menos que for para alguma situação específica, né, que vai aproveitar um equipamento existente e tal. Mas via de regra, né, você utiliza, né, autoclave de barreira, que não vai ter problema. Bem, eu não poderia assim deixar de terminar esses vídeos aí, essa sequência de vídeos sobre as autoclaves, sem falar nos métodos de esterilização, digamos assim, né? Eu, como sou um cara muito curioso, muito técnico também, né, eu gosto sempre de ir um pouco atrás, né? Buscar um pouco mais de informação, mesmo que daqui a pouco não vai fazer muita diferença, né, para mim projetar a unidade ou não, mas a gente acaba entendendo, né, como que as coisas funcionam. Né? E querendo ou não, isso acaba ajudando também. Né? Até porque assim, você entendendo tanto o processo, né, como eu já falei, o próprio equipamento, a infraestrutura necessária para esses equipamentos, você está projetando, mas você já está com a cabeça na infraestrutura necessária. Puxa, eu sei que eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, e isso fica na tua cabeça. Em algum momento você já começa a viabilizar também essa questão das instalações. Porque assim, você que está projetando, você que é o cara, sabe? Muitas vezes é você que vai passar essas informações para o cara do hidrossanitário, para o cara do projeto elétrico, né? Todas essas informações de equipamento. Eu já cansei de passar assim, um detalhamento de uma CME, onde estão os equipamentos e todos os pontos. O ponto de entrada de água vai ficar aqui, né? O ponto de entrada de água tratada fica nessa posição, de ar comprimido, de elétrica a tanto de altura na parede, a saída de água quente vai ser aqui, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu cansei de fazer isso, porque o pessoal não sabe, o dia a dia deles não é hospital. Né? É difícil tu pegar os projetistas de projetos complementares, né, meio redundante isso, que trabalham só com o hospital, eles fazem de tudo. Então muitas vezes eles não têm um know-how específico em questões pontuais. Então você que está fazendo o projeto, você que é o cara, você que tem a informação, né? Então você vai atrás, pesquisa, tá? Então assim, as autoclaves, elas têm o processo físico, né, que é através de vapor saturado a alta temperatura. Então ela tem um gerador de vapor e tal, né? E também essa é mais utilizada, tá? E também tem a questão dos processos químicos. Porque assim, o que acontece? O processo de esterilização ele é realizado a alta temperatura. Só que tem alguns materiais que eles são termosensíveis, né? Materiais que têm óptica, né? Que tem lente, que tem componentes de borracha, muitas vezes é uma borracha mais sensível a alta temperatura, então você não pode colocar esses materiais nessa autoclave tradicional, né, de alta temperatura, senão vai danificar esses materiais. E são materiais caros, né? Então, o que acontece? Muitos hospitais, eles fazem na CME apenas a esterilização de alta temperatura, e a esterilização de baixa temperatura, caso eles não tenham esse equipamento, eles terceirizam. Né? Então eles pagam, logicamente, eles têm um custo para isso. Mas também tem autoclaves que fazem esse tipo de esterilização química, que é uma esterilização a baixa temperatura, e não danifica, né, esses materiais termosensíveis. Então é assim, essa esterilização química, primeiro, tem uma esterilização que ela é utilizada o óxido de etileno, né? Ela é um gás e ele é altamente tóxico. Tá? Se vocês forem ver ali na RDC 50, quando é utilizado a esterilização química através do óxido de etileno, a RDC 50 ela solicita que
essa área de esterilização de que vai ficar a autoclave seja numa sala separada, tá? Em função de que esse gás é um gás muito tóxico, cancerígeno e por aí vai. Não sei assim qual a proporção dos hospitais que utilizam esse tipo de esterilização, mas eu particularmente nunca fiz uma CME que tinha essa esterilização química gasosa através de óxido de etileno. E também tem um outro tipo de autoclave que também é de esterilização química, mas digamos não é gasosa. Eles usam umas cápsulas. Eu nunca vi na prática, mas ela é através ou de um plasma ou um peróxido de hidrogênio. Tá? É como se fosse assim, vou dar um sabonete, né? Umas cápsulas assim, no formato de um sabonete. Aí eles colocam no equipamento, né? E aí o próprio equipamento tem um processo ali, um procedimento, e transforma aquilo ali, aí eu não sei se é num gás ou não sei direito como é que é, né? Mas ele é muito mais seguro, né, do que o óxido de etileno, tá? E também tem equipamentos, autoclaves, que ela faz os dois processos. A própria autoclave ela faz o processo de alta temperatura e ela também tem o processo de baixa temperatura, através do plasma ou do peróxido de hidrogênio. Tá? Então é bem bacana, é bem interessante. Quando você tiver alguma oportunidade, vai no Google mesmo, pesquisa ali os tipos de processo de esterilização, os tipos de autoclave, né? Que você vai ver que tem bastante informação. Tá? Então, assim, esse assunto geral da autoclave, né, eu finalizo por aqui. Né, são informações aí do meu dia a dia, da minha experiência projetando CMEs, no caso, né, que eu acredito que vai ser bem interessante para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer um desenho para vocês a respeito das diversas tipologias da CME. Então assim, a nossa CME, né, o desenho tradicional dela, vou fazer aqui apenas uma setorização. Então a CME ela tem uma área suja, ok? Ela possui uma área limpa, que é a área de preparo, e também possui uma área de distribuição e armazenamento de materiais esterilizados. Vamos botar a letra aí, né, de esterilizar. A área suja, ela vai receber todos os materiais utilizados dos diversos setores do hospital. A área de preparo vai receber o material que foi lavado na área suja e também vai receber a roupa lavada proveniente da lavanderia para o serviço de esterilização. E tanto a roupa como os materiais, através das autoclaves, que a gente já viu na aula anterior, serão esterilizados. Esse material esterilizado será armazenado e posteriormente distribuído para todo o hospital. Tá? Então esse aqui, em síntese, é o fluxo da CME. Bem, em relação aos funcionários da CME, né, como é que funciona? A área suja, ela precisa ter um vestiário dela, não precisa ser um vestiário de barreira, mas pelo menos tem que ter ali um vaso sanitário, um lavatório, né, e uma área para trocar de roupa. Se tiver um chuveiro, até melhor ainda, né, mas não é obrigatório. Então, a área suja, eu vou indicar aqui em cima, a área suja ela tem um acesso de funcionários exclusivo dela. Tá? A área de preparo e a área de materiais, de materiais esterilizados, o acesso tem que ser através de um vestiário de barreira. Então vamos lá, vamos indicar aqui como se fosse um vestiário de barreira. Então os funcionários que vão ficar nessas duas áreas tem que entrar por um vestiário, né? Entra por uma porta, sai por outra, né? Se paramenta, vai ter um lavatório, vai ter um vaso sanitário e tal e tal. Tá? E aí eles podem transitar entre essas duas áreas. Beleza? Então essa aqui é a configuração, digamos, padrão de uma CME.
Eu já comentei em aulas anteriores que a CME ela é o coração do centro cirúrgico. Né? Então, ou melhor, quanto mais próximo do centro cirúrgico estiver a CME, melhor. Até porque o centro cirúrgico ele é um dos maiores consumidores de materiais esterilizados de um hospital. Então, para evitar um trânsito um trânsito intenso de materiais nas circulações do hospital, tudo aquilo que eu puder fazer para encurtar caminho, melhor. Né? É um funcionário a menos circulando pelo hospital. Então, quando se tem a possibilidade, o que se faz? Né? Se faz a CME ao lado do centro cirúrgico. Né? Nada mais do que óbvio. E com isso, todo o material contaminado do centro cirúrgico ele é encaminhado diretamente para a área suja da CME. E o material esterilizado da CME ele é encaminhado para a área de guarda de materiais esterilizados do centro cirúrgico. Tá? Lembrando que a CME também vai entrar materiais contaminados dos outros setores do hospital, também vai entrar a roupa lavada, e a CME também vai distribuir materiais para o resto do hospital. Mas o maior fluxo da CME está aqui, entre o centro cirúrgico. Tá? Claro que aí a configuração aqui do layout é outra história. Isso aqui é só uma ideia para vocês verem essa questão do fluxo. E dessa forma, o que acontece? Eu tenho que ter um acesso para a área suja, um acesso para a área de preparo, e o centro cirúrgico tem o seu fluxo, o seu acesso. O que a gente costuma fazer também, e isso acaba otimizando uma área muito grande, né, e dá muito mais praticidade também para a questão da CME. O acesso da CME, o acesso da área de preparo e da área de material esterilizado, ser através do mesmo vestiário de barreira do centro cirúrgico. Então, claro que isso vai depender muito do projeto, da geometria da unidade, da configuração. Então, às vezes dá para fazer isso. Tá? O que eu estou comentando é isso aqui. Ó. Aqui está. Então vamos colocar aqui. Ó. Aqui está a minha CME e aqui está o meu centro cirúrgico. Então o centro cirúrgico ele vai ter o seu vestiário de barreira, onde os funcionários, a equipe entrará. Então entra por um lado, sai por outro. E dessa forma, os funcionários da CME também acessam esse vestiário de barreira. Os funcionários da área de preparo e da área de material esterilizado. Porque essas duas áreas, elas também são áreas críticas que nem o dentro do centro cirúrgico. Então por que não otimizar e passar tudo pelo mesmo vestiário? Com isso eu ganho espaço físico na CME. Então os funcionários da CME acessam através do vestiário de barreira do centro cirúrgico e depois entram para a área de preparo, para a área de esterilização. Mas conforme eu falei, isso aqui vai depender muito da geometria, da layoutização das unidades. E uma outra situação que também é mais difícil, principalmente a gente implantar numa obra existente. Mas numa obra nova, inclusive essa que eu mostrei para vocês, uma parte dessa solução eu adotei. Isso é bem interessante. O que acontece? Conforme eu comentei antes, o maior volume de materiais é entre a CME e o centro cirúrgico. Mas agora, se por acaso a CME ela não puder estar no mesmo andar do centro cirúrgico, mas a gente tem condição de colocar ela acima ou abaixo, como é que a gente faz? Então aqui, agora vamos olhar em corte, tá? Então aqui é um pavimento e aqui é outro pavimento. Vamos colocar o centro cirúrgico em cima e a CME embaixo, tá? O que acontece? Da mesma forma que a gente está fazendo nesse layout aqui, só que ligações horizontais, a gente pode fazer a ligação na vertical, através de monta-carga. Olha só que bacana. Então aqui na CME e no centro cirúrgico. O que acontece?
O centro cirúrgico ele tem um expurgo, né, a sala de utilidades. Eu posso criar uma antecâmara dentro da sala de utilidades e fazer uma ligação com a área suja, através de um monta-carga, com a área suja da CME. Então o material sujo ele entra na sala de utilidades, é colocado no monta-carga, né, e cai dentro da área suja da CME. Isso só através de monta-carga. E a mesma coisa em relação à área limpa, né? Eu posso ter um monta-carga também que vai fazer a interligação entre a área de armazenamento e distribuição da CME para a área de guarda de materiais esterilizados do centro cirúrgico. Claro que para conseguir conciliar o layout do centro cirúrgico com o layout da CME, para conseguir conciliar essas duas áreas, não é fácil, tá? É bem complicado. Mas eu tenho exemplos de projeto que nós fizemos isso, né? Inclusive o monta-carga, ele liga outras unidades também, né? A CME, ela acaba abastecendo o centro cirúrgico, o centro obstétrico e até o UTI. Tudo pelo mesmo monta-carga. A gente conseguiu conciliar a mesma aprumada, tá? Então, resolvi fazer esses desenhos esquemáticos aqui, bem na improvisação, né? Mas o que importa, né, se vocês entenderam. Tá? Então depois coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou, se ficou claro para você. Tá? Beleza, então por hoje seria isso. Um abraço.